Olá pessoal, graças e paz. Mais um vídeo da semana, né? Hoje vídeo das minhas alunas Daniela Cristine e Vitória Versalles, alunas de fisioterapia da Anhanguera, onde elas vão estar falando das normas regulamentadoras. Aproveite o conteúdo, divulgue para todo mundo que você se importa e nos ajude a alcançar nossa meta de 950 inscritos até o final do mês de julho, tá bom? A gente conta com a sua ajuda aí, porque a gente quer poder abençoar o máximo de pessoas possível com informações sobre a área da saúde. Esse é o intuito do nosso canal, tá bom? Forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz. Oi, professor. Eu sou a Daniele, mais conhecida como Dani. Eu e a Vitória vai falar um pouquinho sobre as normas regulamentadoras. A Vitória fez os slides, né? E eu vou falar um pouquinho, apresentar agora sobre as normas regulamentadoras. A gente vai dar ênfase, né, nas utilizadas por profissionais na área da saúde. Então, nosso grupo foi eu e a Vitória. E é isso. As normas regulamentadoras, com ênfase, né, nas mais utilizadas por profissionais da saúde. Então, a gente colocou aqui, bonitinho. Aí aqui tem um textinho sobre a norma regulamentadora, a 4, né, que determina a obrigatoriedade de empresas públicas e privadas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, de organizar e manter em funcionamento serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, CESMT, com o objetivo de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, né? Então, o objetivo é garantir que essa empresa, né, tenha uma estrutura adequada de serviço especializado para promover, né, a saúde e segurança dos seus trabalhadores, né? Então, a empresa deve contar com a equipe, né? Geralmente é composta por engenheiro de segurança, enfermeiros, técnico de segurança e medicina do trabalho, enfim, vários, várias pessoas ali, né, compõem esse grupo para que, de fato, garantam a segurança do trabalhador ali dentro daquela empresa, né? E o tamanho e a composição, né, desse grupo vai variar de acordo com a necessidade e o tamanho da empresa. Então, se a empresa ela é menor, né, com menos riscos e tudo mais, então é uma equipe menor. Mas se a empresa já é uma empresa maior, com mais riscos, né, à saúde do trabalhador ali, então a assistência, né, para aqueles profissionais deve ser mais completa, mais especializada. Então, vai variar de acordo com a necessidade daquela empresa e dos seus trabalhadores, né? Ele deve, então, o CESMT, ele deve realizar atividade de prevenção, o controle, né, de, de promoção da saúde do trabalhador, elaborar, implementar programa de saúde ocupacional, prestar assistência sempre que precisar, né, em caso de acidente, doença relacionada ao trabalho. Então, ele vai tomar conta ali dos funcionários como um todo, né? E ela deve ser integrada, né, com outras normas regulamentadoras. Então, ela não trabalha sozinha. Ela vai precisar se integrar com outras normas, né? Porque assim ela vai garantir uma abordagem mais abrangente, mais completa para esses trabalhadores, né? Para a proteção desses trabalhadores. Então, basicamente, ele garante que a empresa mantenha uma estrutura adequada para identificar, aliviar risco à saúde ali do trabalhador, proporcionar um ambiente, né, mais seguro e mais saudável para aquele trabalhador. Porque já não é fácil trabalhar, né? Então a gente precisa pelo menos ter o básico ali. Próximo, vai ser a norma regulamentadora número 5. Ela trata de uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA, CIPA. E
para a saúde desse trabalhador, né, ele estabelece que o objetivo principal, né, é criar uma comissão interna na empresa para identificar, prevenir risco à saúde e à segurança desse trabalhador. Então, esse CIPA, né, essa, como que se diz? Esses profissionais, né, que deve ser formado, deve ser representantes dos empregados e dos empregadores. Então, com número e função definido conforme o tamanho da empresa. Então, como o outro também eu falei, né? Vai depender do tamanho ali da empresa e do risco também. Essa comissão, ela participa da identificação de risco, desenvolvendo medidas preventivas, promovendo saúde e segurança no ambiente de trabalho. Então, a norma regulamentadora número 5, ela ajuda a integrar os esforços de prevenção de riscos e melhoria na condição de trabalho. Então, todas essas normas regulamentadoras que a gente vai falar, todas elas vão servir para que, né, o trabalhador esteja ali no ambiente em que esteja tudo bem, que talvez com risco diminuído, né? Se tem muitos riscos, que esses riscos sejam diminuídos, sejam olhados de uma forma diferente, para que não ocorra, né, algum acidente que a gente vê tantas matérias aí em jornais, em televisão, que infelizmente acontece ainda em muitas empresas, negligências ou às vezes até acidentes mesmo. Então, essas normas regulamentadoras servem para a gente prevenir, né, esses acidentes dentro da empresa e proteger o trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, o próximo é a norma número 6. Então, ela trata do uso de equipamento de proteção, né? Os EPIs da vida, equipamento de proteção individual. Ele é fundamental, né, para a saúde do trabalhador e muitos serviços que são obrigatórios, né? Na verdade, é obrigatório, mas eu mesma conheço ambientes que necessitam de EPIs, mas que não disponibiliza e se acontecer, aconteceu. Então, é muito importante o uso dos EPIs para a gente garantir, né, a saúde do trabalhador e não tentar diminuir essa chance, né, de risco para o trabalhador, né? Então, esse é o objetivo principal dessa norma é garantir que o trabalhador utiliza o EPI também da forma adequada para prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, porque às vezes ele também está usando ali o EPI, mas de uma forma errada, equivocada, às vezes por não saber, às vezes por ignorância, né? E às vezes até por falta de informação também de profissionais, né? Então, essa norma, o objetivo é que os trabalhadores, né, utilizem o EPI da forma adequada para prevenir acidente e doença relacionada ao trabalho. Então, as empresas devem fornecer, treinar e garantir essa utilização, porque às vezes ela só fornece ou às vezes ela não fornece e falta alguma coisa, né? Tem algum gap ali na hora ali da informação. Então, é importante essa norma estabelece, né? Ela tem como objetivo treinar, treinar, fornecer e garantir a forma correta o uso do EPI, né? E que os trabalhadores devem realmente usar esse equipamento na hora de fazer ali o seu serviço, que às vezes ele também, né? Isso aqui é pouca coisa, isso aqui é facinho, eu faço ali, ó, 10 minutinhos eu faço, acabou, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. E é nesses 10 minutinhos que ocorre um acidente, né? Então é bem importante o uso do EPI. Então, o tipo do EPI, ele inclui item como capacete, luva, óculos de proteção, máscaras. Vai depender conforme o risco específico da atividade dele, né? Então, vai depender do trabalho dele. Ele vai precisar de um EPI para esse tipo de trabalho.
mas a utilização dele é indispensável e obrigatória nas empresas, né? Então, os profissionais da saúde utilizam nessa norma para orientar e assegurar que os trabalhadores realmente estejam protegidos contra esses riscos de coisa dentro do ambiente de trabalho, né? Então, aqui a gente vai ter mais três últimas. A gente não vai falar de todas as normas, a gente abordou algumas principais, assim, que a gente achou necessário abordar. Tá, a norma regulamentadora número 7, ela estabelece diretrizes para o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, né? Então, ele determina o que? O objetivo dele é promover e preservar a saúde do trabalhador por meio de exames médicos e monitoramento contínuo. Então, a empresa deve realizar exame admissional, periódico, de retorno ao trabalho e de mudança de função. O acompanhamento, ele deve ser elaborado e conduzido por um médico do trabalho, que avalia os riscos ocupacionais e propõe medidas de controle e prevenção. Então, esse trabalhador, né, vai estar sujeito a exames, porque às vezes passa de ser percebido, né, alguma coisa, alguma patologia que ele tenha, alguma debilidade que ele tenha, que pode comprometer tanto o serviço como a vida dele. Então, é bem importante, né, a empresa fazer esses exames para ter um controle melhor da saúde dos seus trabalhadores. Então, ele visa assegurar, né, a saúde do trabalhador para que seja monitorada, protegida de forma organizada, né? Então, a gente vai obter respostas mais inteligentes, carregamento de imagem, arquivo e muito mais. Então, a gente vai ter uma informação muito maior do nosso trabalhador e da saúde desse nosso trabalhador, né? Então, a norma regulamentadora número 9, ela trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. Então, o objetivo é de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Ela estabelece diretrizes e requisitos para a identificação, avaliação e controle dos riscos ambientais e no ambiente de trabalho, incluindo agentes físicos, químicos e biológicos. Desculpa, o barulho gravando em casa é assim, né? Só que é boa. Voltando. Especialmente para profissionais da saúde, né? Então, a identificação desses riscos ambientais é muito importante também para o controle, né? Ali do trabalhador dentro do ambiente de trabalho dele. Então, a gente vai verificar se ele está exposto a risco como agentes biológicos, né? Desculpa, vírus, bactérias, fungos, os químicos, que é medicamentos, produtos de limpeza, e os físicos, que é radiação, ruído, calor. Então, tudo isso também é muito importante dentro do ambiente de trabalho, né, para a gente verificar, porque tem muitos trabalhos que tem muito barulho, ou ele está sujeito a contato com vírus, com radiação, com produtos de limpeza, venenos, enfim, 1 milhão de coisas que existem no mercado de trabalho e que muitas pessoas todos os dias têm que enfrentar e passar por isso. Então é muito importante, né, observar a saúde dentro desse ambiente de trabalho, esses agentes externos, né, para a saúde do nosso trabalhador. Então, essa norma, ela exige a identificação desses riscos. Então, ela vai ter que verificar, olha, o ambiente que o seu José está aqui trabalhando é muito barulhento o dia inteiro, e daqui a um tempo ele começa já a não ouvir, e acarretando vários outros problemas, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, observado e analisado ali, esses riscos, né? Então, após a gente identificar esse risco, é necessário avaliar a gravidade e a frequência dessa exposição, igual eu falei, né? Então, se ele fica todos os dias ali, das 7 às 6 da tarde, exposto àquele barulho ali, todos os dias, de segunda a, sei lá,
segunda a sexta, no sábado também trabalho até meio-dia. Então, assim, é importante a gente verificar a gravidade e a frequência desses barulhos, né? Não só barulhos, né? Mas todos esses agentes causadores de algum problema, né? Então, a gente vai avaliar e determinar a medida melhor, né? Preventiva adequada para aquele tipo de deficiência, deficiência não, um déficit ali naquele ambiente. Então, a medida de controle na norma regulamentadora, nessa norma, né, ela exige a identificação desses riscos, igual eu falei. Então, vai verificar tudo isso. Ele vai exigir a adoção, né, de medidas de controle que elimina ou reduz a exposição ao risco. Isso pode incluir o uso de equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, melhoria no procedimento de trabalho, adequação, né, de ventilação, controle de substância química. Então, vai variar de acordo com a necessidade e o que esse trabalhador está ali exposto. Vai depender de tudo isso. E por isso que não é uma receitinha de bolo que a gente vai pegar e falar assim, olha, todo trabalhador tem que fazer isso, tem que usar tal EPI. Não, não é assim que funciona. A gente vai observar o ambiente de trabalho dele, a gente vai verificar qual é os agentes, né, externos que ele está exposto. Tudo isso a gente vai verificar de forma única, né? De uma forma individual mesmo, ou daquela equipe, ou daquela pessoa mesmo, para a gente ver o que é melhor, o que vai ser melhor adequado e o que a gente vai fazer para que esse trabalhador tenha saúde dentro do ambiente de trabalho dele, até porque a gente passa mais tempo fora de casa, né, trabalhando, do que dentro da nossa casa. Então, é muito importante a gente ter um local de trabalho seguro e acolhedor, né? Então, o monitoramento e revisão. O, PP, o PPRA, ele deve ser constantemente monitorado e revisado. Então, ele sempre tem que estar atualizando. Considerando mudança de processo de trabalho ou do ambiente, o programa, então, é dinâmico, ele precisa ser atualizado conforme novas ameaças ou alguma situação ali que surja durante aquele trabalho. Então, o treinamento também prevê a capacitação contínua dos trabalhadores da saúde sobre os riscos à questão exposta e a medida de proteção adequada. Então, para resumir, essa norma ela tem um papel crucial para o profissional de saúde, porque ele garante um ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável, mais agradável, prevenindo saúde não, prevenindo doenças, né, ocupacionais, acidentes de trabalho, igual eu já disse, por meio da gestão eficaz desses riscos ambientais, né? Então, é muito importante, muita coisa, gente. Muita coisa que tem para falar. Mas, assim, dou uma resumida, porque essa daqui tem muita coisa. Essa norma é bem extensa. Vamos falar, então, da norma, para a gente finalizar, a norma regulamentadora número 17, ou 17ª. Ela é mais conhecida, né, como a da ergonomia. Então, é a que a gente assim, uma das que a gente mais ouve falar também, né, da ergonomia, com o objetivo, então, ela de adaptar o ambiente de trabalho à condição psicofisiológica desse trabalhador para garantir conforto, segurança e o desempenho eficiente. Então, às vezes o chefe está lá cobrando, mas a forma como ele está ali dentro do ambiente de trabalho dele não é nada favorável. Então, é muito importante a ergonomia, assim, ajustada dentro dos parâmetros para que a gente também tenha conforto, segurança e com certeza a gente vai desenvolver, vai ser mais eficiente dentro da nossa empresa, né? Então, para o profissional de saúde, ele foca em reduzir os riscos relacionados à postura inadequada, que é o que a gente mais observa, assim, falo por experiência própria. Lá na clínica, a gente passa a maior parte do tempo sentado, às vezes no chão, né? Atendendo ali
a criança, não, a maior parte do tempo a gente está sentado e a gente está sentado de forma inadequada, porque a gente senta e a tendência é abaixar aqui o tronco, né? Jogar o tronco para frente e cair. A gente não tem essa sustentação. Então, no meu ambiente de trabalho, a gente observa muito isso. Quando você não está sentado no chão, você está sentado ali na cadeira e está assim, para trás, vai caindo, vai caindo, vai caindo, daqui a pouco você está quase lá no chão. Então, é muito importante a ergonomia dentro do trabalho, principalmente para focar, né, nessa saúde do trabalhador, para a gente reduzir os riscos, com a postura inadequada, com o movimento repetitivo. Então, você abaixa muito para pegar algo, você, não sei, usa muito o teclado do computador, né? Então, você fica ali o tempo todo digitando. Então, tudo isso vai ocasionando alguma patologia, alguma coisa que mais para frente pode se tornar pior e desenvolver várias outras coisas dentro do nosso organismo, né? Então, essa norma ela foca em reduzir esses riscos de postura inadequada, movimento repetitivo, sobrecarga física, movimento como o manuseio de pacientes e equipamentos, igual eu disse, né? Às vezes você também um paciente é muito é um pouco mais pesado do que você, então você tem que fazer muito mais força, para pegar algum equipamento também que é super pesado, que você tem que fazer. Então, assim, tudo isso entra na ergonomia, né? Pra gente analisar e fazer com que essa forma de manuseio, né, seja a melhor possível dentro do ambiente de trabalho, para que não ocasione, né, vários outros problemas lá na frente. Falei. Tô com a garganta seca já. Então, ela, resumindo, define a organização do trabalho. O mobiliário adequado, que muitas empresas não têm. A condição ambiental, né, que é iluminação, ruído, temperatura. Às vezes, nesse calor, gente, aqui de Rondonópolis, às vezes não tem um ar. Misericórdia, né, gente? Pelo amor de Deus, aqui tá muito quente. Então, assim, tem que ter uma temperatura boa. O ruído tá o tempo todo olhando na sua cabeça. Chega uma hora que você não aguenta mais, né? Fora que pode desenvolver 1 milhão de coisas aí na nossa saúde. Então, prevenir doença ocupacional, como lesão por esforço repetitivo, né? Que é o LER, e distúrbio osteomuscular. Então, é muito importante, gente. Todas essas normas são muito importantes. Cada uma tem a sua forma, né, de trabalho, o seu objetivo, mas todas elas funcionam em conjunto. Nenhuma vai trabalhar isolada, né? Todas elas são um complemento uma da outra. Então, todas essas daqui da saúde do trabalho, do trabalhador, né? Todas elas vai visar a prevenção da saúde, a preservação da saúde e estabelecer parâmetro que melhore e ter um ambiente de trabalho, né, com proteção, com o melhor conforto, a comodidade e tudo o que um trabalhador, gente, precisa, né? Principalmente a prevenção ali, um ambiente seguro dentro do seu ambiente de trabalho, porque todo mundo merece, né, gente? Uma segurança dentro do seu próprio trabalho. Enfim, basicamente é isso. Então, muito obrigada pela atenção. E é isso. Fico aqui os meus agradecimentos e beijo.